O Revista Novo Tempo começa agora mais uma vez em Mysore, na Índia. Um lugar onde a seca faz parte do cotidiano, mas a esperança brota debaixo da terra. Através de poços perfurados pela Maranata, em parceria com a Igreja Adventista, as comunidades encontram mais do que água, encontram vida, dignidade e fé renovada. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. Uma necessidade desesperada de água afeta todo o estado indiano de Mizoram. A escassez de água está presente em todos os lugares, porque a gente não tem reservas suficientes, por assim dizer. Represas e lugares construídos para armazenar água. Não tem isso. Então as pessoas costumam comprar água, o que acaba saindo muito caro. Na verdade, durante a estação seca, as pessoas correm de um lado para o outro procurando água. Então, o único jeito que parece ser bom para a gente é puxar água debaixo da terra. Mas as pessoas não têm equipamento nem dinheiro para acessar as reservas de água subterrâneas. É aí que entra a Maranata. A organização está perfurando poços de água em Mizoram, em parceria com a próspera Igreja Adventista da região. As igrejas adventistas são os locais ideais para a perfuração, porque estão localizadas em muitas comunidades por todo o estado. E a liderança da igreja cuida de cada poço, notificando a Maranata quando reparos são necessários. O resultado é uma fonte sustentável de água disponível para toda a comunidade. Quando eles sabem que a Maranata vai proporcionar muito mais água, eles comemoram. Eu tô muito contente por causa disso. Com essa água, a gente vai poder lavar as mãos, limpar os banheiros e também se hidratar direitinho. Eu nem sei dizer como eu tô contente. Mas anos sem água confiável causam mais do que danos físicos. A gente não dorme pensando onde vai buscar água, pensando em como a gente vai conseguir água no outro dia. Essas coisas angustiam o coração. Corações estão sendo libertados do domínio do medo. Agora vai ser muito melhor, porque a gente vai poder usar a água sempre que quiser. Agora, quando as nossas mãos estiverem sujas de brincar, a gente vai ter água suficiente para poder lavar elas e para beber. Eles louvam a Deus pelo amor de pessoas desconhecidas. Ficamos muito felizes em saber que em países estrangeiros tem pessoas que não nos conhecem, mas se importam com a gente. Então, a gente está muito alegre, muito feliz, muito contente por pessoas que nem conhecem a gente se importarem conosco. E tudo graças ao amor do nosso Jesus Cristo. Quando Jesus andou sobre a terra, ele priorizou as necessidades básicas das pessoas. Com dádivas como comida e água, ele apresentou à humanidade um novo tipo de amor. Um amor que enxerga as pessoas e dá sem nunca esperar nada em troca. É uma dádiva que pode mudar muito mais do que uma simples rotina matinal. Tem sede que vai além da falta de água. É a sede de paz, de descanso, de certeza de que Deus não esquece dos seus filhos. Quando a água brota de um poço no meio da seca, é como se o próprio céu respondesse ao clamor de um povo cansado. Como diz o profeta Isaías, o Senhor te guiará continuamente, fará a tua alma fartar-se até em lugares áridos e firmará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. É nessa verdade que precisamos firmar a nossa fé dia após dia. E seja na Índia, seja no Brasil, tem muita gente atuando para levar essa mensagem de esperança a quem precisa. O Revista Novo Tempo de hoje está só começando e tem reportagens que mostram justamente isso. Eu sou a Gabi Frontini e te faço companhia na edição de hoje, trazendo boas notícias e testemunhos da atuação de Deus. Veja alguns destaques da edição de hoje. Desbravar e aventurar.
Em Minas Gerais, crianças e adolescentes transformam área abandonada em espaço verde. No quadro Missão 360, Silvio Suerriro fala sobre o Serviço Voluntário Adventista, programa oficial da Igreja Adventista que prepara voluntários para missões em diferentes países. Inclusão na Igreja. Templo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, inaugura a sala voltada à regulação emocional de autistas e outros públicos. Corrida e mutirão de Natal. Evento mobiliza participantes e arrecada alimentos para ações sociais na região metropolitana de Belém, no Pará. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias que já está no ar. Chegamos no mês do Natal e por todo o Brasil tem várias ações bem típicas dessa época. Ações que envolvem música e amor ao próximo. Em um shopping na zona norte de São Paulo, alunos da Educação Adventista protagonizaram uma emocionante cantata de Natal. Veja como foi. Uma das épocas mais aguardadas do ano está se aproximando. E para comemorar essa data, cantatas natalinas envolvem alunos em apresentações especiais. E é aqui, em um espaço preparado especialmente para este momento, em um shopping na zona norte de São Paulo, que os alunos do Colégio Adventista de Vila Nova Cachoeirinha apresentaram músicas clássicas e mensagens que lembram o verdadeiro significado do Natal. Trazê-los da escola para esse espaço aqui como shopping, isso faz com que eles possam ter esse espírito natalino além da escola e com isso também ser um instrumento de levar a mensagem de esperança a todos esses pais que estavam acompanhando aqui e aos visitantes também do shopping. A cantata contou com a participação de aproximadamente 200 crianças, que se prepararam e contaram os dias para estar aqui. É o que conta a Zion, que tem 6 anos e participa da sua primeira apresentação fora do colégio. Foi muito legal e eu cantei bastante para ficar com meus amigos. Do que eles ensaiavam na capela, todo ansioso, se dedicou muito, cantava as músicas em casa, super empolgado. E foi lindo ver ele aqui, se dedicou tanto, foi muito emocionante. A apresentação também reforça o envolvimento da escola, além de fortalecer a confiança dos alunos e da família no processo de aprendizagem. Professores e equipe pedagógica acompanharam de perto cada detalhe da preparação. A gente vê quando eles cantam a alegria de participar, né, de estar com o coral, mas também de poder tocar o coração de outras pessoas, inclusive o coração do pai e da mãe, quando eles cantam numa apresentação como essa. Além de cantar músicas clássicas e que transmitissem um verdadeiro sentido do Natal, os alunos cantaram em inglês, demonstrando o aprendizado adquirido ao longo do ano e encantando o público com cada detalhe. Com jeitinho, com bastante ensaio, eles conseguiram ter a dinâmica da língua, porque como é uma segunda língua para eles, então tem todo um processo, a questão da pronúncia, a questão deles se identificarem também com a música, com a nova língua inserida. Com dedicação e entusiasmo, alunos, professores e famílias celebram não apenas uma apresentação, mas uma oportunidade de levar a mensagem de esperança para outras pessoas. Esse é o papel da educação adventista. Ir muito além do ensino, rompendo barreiras, levando a mensagem de esperança a todo lugar. Em Paranavaí, norte do Paraná, a solidariedade uniu milhares de crianças e adolescentes em 2 grandes encontros de aventureiros e desbravadores. Mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas. A família do Ricardo e da Daniele participou e mostrou como valores ensinados em casa podem se transformar em atitudes que fazem a diferença para muitas famílias. Os detalhes dessa linda ação você acompanha agora na reportagem. O respeito e a empatia pelo próximo são valores essenciais que Ricardo e Daniele fazem questão de transmitir aos filhos. E para fortalecer esses princípios, a família participou de 2 encontros no Parque de Exposição em Paranavaí, norte do Paraná. O primeiro foi para a idade do Heitor, o Aventurim, programa dedicado a crianças de 6 a 9 anos.
Um dos requisitos para a participação no evento foi a doação de 1 quilo de alimento. Quando eu fiquei sabendo que no Aventuri eu ia poder ajudar o próximo doando alimentos, eu fiquei mais feliz ainda, porque aventureiro bom faz o bem. O que nós queremos em nosso Aventuri é não apenas ficar falando de bondade, mas dar oportunidade para os nossos aventureiros a serem bondosos na prática, fazendo a especialidade de bom samaritano. Nós estamos dando essa oportunidade para eles. Cercado por mais de 2.000 aventureiros, Heitor pôde aproveitar diversas atividades, como gincanas, teatros lúdicos, incluindo o do Pequeno Pedrito e a história bíblica de José do Egito, apresentada pelo grupo Personas, além de louvores, momentos de oração e batismos. E esse gesto de solidariedade continua com os adolescentes no Campuri Sábio e Fiel. Mais informações com a repórter Suzane. É isso mesmo, Anderson. Acabou o Aventuri e nós seguimos aqui com o evento dos Desbravadores. E dessa vez nós vamos acompanhar a irmã do Heitor, a Júlia, que também segue a mesma missão da família de ajudar o próximo. A gente desenvolve os frutos do Espírito, né? Que é mencionado na Bíblia, e também a gente vê a alegria dos outros que não têm esses alimentos em casa, né? Que recebem esses alimentos da gente. Além de fazer sua doação, Júlia também viveu uma experiência única ao lado de mais de 3.000 desbravadores. Foram dias intensos de gincanas, louvores, momentos de reflexão, apresentações musicais e até decisões pelo batismo. O acampamento ainda trouxe uma encenação da história de José do Egito, destacando a importância de escolhas certas nos momentos mais cruciais da vida. E o resultado dessa mobilização foi acima do esperado. Cerca de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas. No encerramento, líderes dos clubes e a equipe da assistência social da Prefeitura de Paranavaí coordenaram a destinação das doações. Porque a gente consegue destinar esses alimentos às nossas organizações da sociedade civil, às entidades, como também para as nossas famílias que são atendidas no Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS do nosso município. Então esse alimento ele chega para inúmeras famílias no momento que elas mais necessitam dessa ajuda. E assim as ações dos clubes reafirmam que Ricardo e Daniele já vivem em família. A solidariedade começa em casa, mas o seu alcance transforma toda a comunidade. Neste ano, o Dia de Ação de Graças mobilizou alunos da educação adventista em Brasília e em torno de uma forma muito especial. O que começou com uma tradição de gratidão pela colheita lá em 1621 nos Estados Unidos, teve também uma ação por aqui, em um momento que uniu as escolas adventistas na Semana da Gratidão. A programação envolveu crianças e adolescentes em atividades que reforçam valores como a generosidade. A repórter Alana Souza foi conferir de perto uma ação como foi. O Dia de Ação de Graças se tornou uma ferramenta para promover impacto social e um ensino bilíngue inspirador. Então a gente une essa festa de gratidão junto com os princípios e junto com a parte pedagógica. Então a ideia é juntar a parte da cultura com a parte do ensino para que eles tenham na prática o que é aprender o inglês de forma integral. A comunidade recebeu os alunos e vivenciou momentos especiais. E como os nossos projetos ocorrem de maneira periódica, então se estreita vínculos, relacionamentos se fortalecem, além de que quando o relacionamento ele é mais desenvolvido, é muito melhor de se desenvolver um relacionamento com Jesus, aprendizado da palavra e quem sabe também pessoas que queiram conhecer mais dele, ter uma vida nova nele também. Após uma breve explicação sobre o significado do Thanksgiving, as mães permaneceram neste ambiente para um momento de reflexão bíblica. As crianças estão realizando atividades lúdicas e divertidas, mas daqui a pouco todos estarão novamente reunidos e os estudantes vão transformar gratidão em esperança para quem mais precisa. Os alunos foram protagonistas em todas as etapas do projeto.
e para a preparação da ceia contaram com o apoio das famílias. Então, esse é o meu primeiro ano aqui no High School e eu ajudei principalmente na área da decoração, mas como foi um projeto muito grande, eu acabei ajudando em outras áreas também, recepcionando, recortando, auxiliando na colocação das comidas. Eu fiz pipoca com meu pai, ele me ensinou a receita dele, que ele faz uma pipoca muito boa, e ontem a gente fez um momento em família, ele me ensinou como é que fazia, a gente riu quando tava conseguindo fazer direito, foi bem legal. O resultado não poderia ter sido outro. A ceia foi muito linda, muitas coisas maravilhosas, as palavras também, os louvores, foi muito bom hoje, muito gratificante mesmo. Tô levando uns brinquedos para as crianças, aí tô levando para a pequenininha também, que não pôde estar aqui hoje, né, mas tô levando para ela também, muito feliz mesmo, muito feliz. Nosso coração está repleto de gratidão, porque nós estamos aqui celebrando o Thanksgiving, um momento de agradecer a Deus pelas bênçãos e principalmente trazendo os nossos alunos para que eles possam viver essa experiência única de perceber que o amor em prática faz toda a diferença. A gratidão que move a ação e produz frutos duradouros. E chegou a hora de conversar com o pessoal da Rádio Novo Tempo, que traz pra gente os bastidores de mais um programa. Patrícia, Jackson, feliz sábado para vocês. Oi, para você que acompanha o Revista Novo Tempo, feliz sábado. Feliz sábado também, Jackson França. Feliz sábado, Patrícia, e a você que nos ouve. Olha, dando continuidade à nossa série especial, hoje queremos te apresentar o programa diário Vida e Saúde, da nossa Rádio Novo Tempo. Acompanhe. Na rotina acelerada, nem sempre é fácil cuidar da saúde, mas todos os dias a Rádio Novo Tempo abre um espaço para ensinar hábitos simples que transformam vidas. Esse é o Vida e Saúde. Apresentado por Rose Andrade, o Vida e Saúde é um dos programas mais amados da Rádio Novo Tempo. Um encontro diário que traz orientações para motivar e inspirar o ouvinte a viver melhor. É muito maravilhoso saber que a gente pode contribuir para a transformação de vida. E a gente faz isso de um jeito leve, divertido, respeitoso. E se um ouvinte colocar em prática uma coisinha assim bem pequititinha, a gente já sabe que já vai começando a fazer efeito. E um hábito bom, positivo, ele chama mais hábitos saudáveis. E o foco é qualidade de vida. A produção escolhe especialistas que ajudam o público a cuidar do corpo e da mente, e os resultados aparecem nas mensagens de quem coloca as dicas em prática. Eu acredito que toda mudança ela é baseada em informação, em conhecimento. Então, Vida e Saúde tem esse papel, mostrar de forma prática e simples o porquê e a razão desses hábitos saudáveis, para daí isso ser a base da mudança. Com linguagem clara e conteúdo de confiança, o programa se tornou referência em bem-estar, um espaço onde ciência, espiritualidade e prática caminham juntas. Nós temos diversos caminhos para ter acesso a esses temas, né? Tem aqueles assuntos que estão em alta nas redes sociais, assuntos também que estão na mídia e que podem ser adequados para o nosso público. Nós já temos aqueles que estão frequentemente com a gente ao longo desses 4 anos do programa, e eles também indicam outros convidados que contribuem muito para a nossa temática e para que o nosso ouvinte possa aprender mais. Vida e Saúde é um programa diário de segunda a sexta, sempre às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Novo Tempo. Aproveite e baixe o aplicativo e acompanhe a nossa programação. Ótimo sábado para você. Quem aí gosta de Campuri? Na região oeste de São Paulo, mais de 4.000 desbravadores, crianças e adolescentes de 10 a 15 anos participaram do 13º Campuri. Esse é um evento que acontece desde 1995 no Oeste Paulista e chegou aos 30 anos de história agora. Dessa vez, ele foi realizado na cidade de Barretos, o mesmo local onde começou há 3 décadas. Foram 5 dias de acampamento, desafios, espiritualidade e muita emoção. Acompanhe essa aventura na reportagem da Tatiane Lopes. A expectativa é grande e a mobilização para levantar acampamento também. A maioria chega de ônibus, animados e bastante empenhados para viverem dias inesquecíveis, sempre ao lado dos amigos. Aqui no Campuri, a identidade de cada clube começa pelos portais. Eles são construídos de materiais naturais e impressiona quem chega. São 121 portais, um por cada clube acampante. E é curioso pensar que este evento reúne o equivalente a 30 municípios paulistas.
4.000 pessoas. Para muitos, como o Breno, é a primeira experiência em um acampamento deste tamanho. E o brilho no olhar entrega a emoção de viver tudo isso. Eu tô gostando demais. Eu tô gostando de ficar com meu pai, com meus amigos. Tô amando aqui, tá muito legal. Quem acompanha o Breno é o seu pai, Levi, que em 1995, há 30 anos neste local, foi batizado no primeiro Campuri da região. Eu também, tive como desbravador aqui, fui batizado. E hoje meu filho faz parte também. E é uma coisa que a gente tenta passar, de valores, de alegria, de adoração a Deus. A concentração geral é um dos momentos mais aguardados. O cerimonial de abertura, com bandeiras, entradas oficiais, a tradicional machadinha fincada e os fogos, dá o tom da experiência que cada participante vai levar para sempre na memória. O tema do Campuri a Conquista foi baseado na vida de Gideão. E deixado ser usado por Deus, teve grandes vitórias. As atividades que nós estamos desenvolvendo, elas são bem pensadas e planejadas para que essa concepção da vitória em meio das dificuldades aconteça na vida do desbravador também. E por falar em atividades, elas são cheias de energia e disposição também. É muito legal, dá um pouquinho de tontura, mas você fica rodando assim, mas é muito legal, curti bastante. A gente que já passou por isso, eu entrei no clube com 10 anos, então estar aqui, poder ajudar a proporcionar isso para as crianças é incrível, ver o brilho no olhar delas é surreal. Durante 5 dias, eles viveram provas radicais, desafios de raciocínio e lógica e até uma visita ao planetário. E será que essa turminha gostou do acampamento? Esse evento está sendo o melhor da minha vida. Tá muito legal participar do Campuri, minha primeira vez, eu tô amando. Adrenalina, diversão, saber mais sobre Deus, é maravilhoso. Mas com muito carinho, com muita alegria, nós fazemos o nosso melhor, porque acreditamos que os adolescentes, mais do que o futuro da igreja, já são o nosso presente. E engajá-los nas atividades é uma coisa muito compensadora. Vale a pena fazer Campuri. E vale mesmo. Quando o acampamento termina, ficam as histórias compartilhadas nos cultos inspiradores, as músicas que seguem tocando na mente porque marcaram e neste Campuri, a certeza de que conquistas como essas ficam para a vida toda. E em Minas Gerais também teve Campuri, viu? Esse é o tipo de evento que sempre junta aventura, alegria e espiritualidade, mas no oeste de Minas Gerais ele veio com um ingrediente especial: serviço à comunidade. Na cidade de Patrocínio, mais de 2.000 jovens e adolescentes participaram do Campuri Forjados. Foram 4 dias de atividades intensas. E no meio de tanta agitação, teve uma ação que fez toda a diferença. Olha só que iniciativa incrível! Quem já participou de um Campuri sabe, diversão, novas amizades e espiritualidade não faltam. Tem barraca, provas, música, mensagens especiais e neste Campuri também teve mais de 2.000 jovens reunidos de diferentes lugares, mas com o mesmo propósito. O objetivo do Campuri é muito além do que entretenimento. É a oportunidade de mostrar que nós somos um exército grandioso. É de ser relevante não somente na vida do desbravador, mas também na comunidade onde ele está sendo inserida. Por isso mesmo que o Campuri Forjados fez algo diferente. Os desbravadores deixaram o acampamento para viver uma missão extra: ir às ruas de Patrocínio e ajudar a comunidade na luta contra a dengue. Na passeata, o que não falta é disposição e também proteção. Esses repelentes naturais aqui foram feitos pelos próprios desbravadores e são parte da mensagem que eles querem levar para a comunidade aqui em Patrocínio. Uma mensagem de amor, cuidado e esperança. Além dos cartazes e a fanfarra, o que chamou a atenção da comunidade foram os mais de 3.000 repelentes naturais produzidos pelos clubes. Essa essência tem álcool, cravo e óleo corporal. Foi testado, e realmente funciona. Os desbravadores participando desse movimento, eles vão entender a importância de se prevenir. E ao fabricar o repelente, a gente mostrou para a população que também é importante, ter esses cuidados especiais contra esse mosquito que tem agariado muitas vidas aí, A ação social integrou a programação do Campuri, que
que durante 4 dias reuniu clubes de todo o oeste de Minas com um tema especial, Forjados, para assim impressionar o coração de cada jovem e fortalecer as novas gerações na igreja. Nós queríamos que os nossos desbravadores experimentassem tudo aquilo que Daniel e seus amigos experimentaram na Babilônia. A decisão de serem fiéis a Deus sobre qualquer circunstância. E quando se ensina valores, princípios, tomada de decisões, vai alicerçar assim o desbravador a continuar firme e forte na igreja. Campuri bom é Campuri que traz momentos inesquecíveis e marcam a vida. Então, alguns desbravadores resumiram suas experiências imersivas de viver em uma cidade de barracas. O Campuri está sendo um lugar muito legal, a gente está conhecendo novas pessoas, e está sendo melhor do que a gente esperava e imaginava. Extraordinário, maravilha, felicidade, excepcional. No fim, o que fica não são apenas as lembranças do acampamento. Os desbravadores descobriram algo maior, que servir também forja o caráter. Porque quando a juventude se une por um propósito, todos ao redor sentem o impacto. E agora é aquele momento especial de ver a sua boa notícia por aqui. Claro, porque você não só assiste, né, mas pode participar também. Para ver o seu recadinho é só mandar a mensagem para o nosso WhatsApp 12 981 35 2908. Vem para a tela comigo para a gente ver quem já participa. Sarai, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Oi, Gabi, feliz sábado. A boa notícia é que tivemos o privilégio de receber essa pessoa incrível, simples e muito inteligente na palavra de Deus na minha igreja, aqui em Nilópolis, Rio de Janeiro. E olha só, é a Maiara Costa do Bom de Bíblia. Coisa boa, Maiara, que visita gostosa vocês receberam aí, hein? Lucas Teixeira de Freitas, na Bahia, boa noite. A minha boa notícia é que a Igreja Adventista Central de Teixeira de Freitas vai promover o Dia do Serviço Voluntário Adventista amanhã, e será uma bênção. Coisa boa, olha aí, divulgando a solidariedade, hein? E a seguir, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas você continua com a gente, porque na volta tem o quadro Missão 360, que vai falar sobre voluntariado. E ainda hoje, inclusão na igreja. Um templo de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, inaugura a sala voltada à regulação emocional de autistas e outros públicos também. Brinquedos sensoriais, puffs e abafadores de ruído são alguns elementos que ajudam no processo de autorregulação, que terá sempre um profissional preparado para oferecer apoio quando necessário. Eu volto em instantes com essa e outras notícias. De volta com Revista Novo Tempo e agora eu tenho uma pergunta para você. Você tem vontade de se tornar um missionário ou conhece alguém com esse sonho? O Serviço Voluntário Adventista, um programa oficial da igreja, tem ajudado várias pessoas a se capacitarem para servir em diferentes partes do mundo. E no Missão 360 de hoje, você vai descobrir como funciona esse processo e também como dar o primeiro passo para viver a missão na prática. Quando a gente fala em missão, muita coisa vem à cabeça. A viagem em si, culturas diferentes, novos desafios. Mas tudo começa com uma decisão simples: eu quero servir. E é aí que entra o Serviço Voluntário Adventista. Em diferentes partes do mundo, pessoas comuns estão dedicando seu tempo, talento e coração para servir. É assim que o Serviço Voluntário Adventista transforma vidas, começando pela de quem decide ir. O SVA é a ponte que conecta jovens a projetos missionários ao redor do mundo. E quem coordena esse movimento aqui na América do Sul é o pastor Dieter. O Serviço Voluntário Adventista é um serviço oficial da igreja. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. É algo que faz parte da secretaria. Nós trabalhamos em parceria com o Ministério Jovem e o Serviço Voluntário Adventista ele proporciona que jovens que estão dispostos a servir fora da sua cultura, um lugar que não fala o seu idioma, outro país, eles possam viver essa experiência. O processo para se candidatar a uma vaga de voluntariado é de uma forma bem segura. Por meio de uma plataforma chamada Vivid Faith, é possível encontrar várias oportunidades de serviço.
Atualmente, são centenas de oportunidades em várias partes do mundo. O grande objetivo do Serviço Voluntário Adventista é favorecer e auxiliar os jovens a se prepararem para o campo missionário. A gente começa, obviamente, com o voluntariado institucional, mas muitas das vagas que nós já temos aí na plataforma oficial também são direto numa linha de frente, vamos dizer assim. Então, existe hoje, por exemplo, mais de 1000 vagas dentro do sistema. E aí os jovens podem escolher vagas na área de saúde, na área de educação, na área de tecnologia, de ensino de idiomas. Dependendo da preferência pessoal dele, ele pode usar o talento dele em distintas áreas, em regiões do mundo, para servir a igreja, a Deus. Em cada parte do mundo, há alguém vivendo a missão, não porque é fácil, mas porque entende que servir é o maior chamado. E foi por meio do SVA que a chilena Maricel conseguiu servir na Ásia Central, um lugar que parecia distante, até o dia em que ela decidiu dizer, eu vou. Eu tinha me inscrito antes em outra associação do Chile e quando me mudei, a coordenadora foi a ponte, foi a chave. Ela me orientou, me acompanhou, fiz minha conta no Viva de Faith, busquei os chamados e ela foi quem me coordenou tudo. As passagens, o visto, o seguro. É muita papelada que a gente precisa fazer e realmente necessita de ajuda. Então os coordenadores são muito importantes nessa parte. A Sofia, nascida na Argentina, também viveu essa experiência de voluntariado no continente asiático. Nesse momento, estou trabalhando como professora na Universidade Adventista del Plata e estive como voluntária na Ásia Central, atuando lá também como professora de inglês e espanhol, trabalhando com crianças pequenas, maiores, com adolescentes, também com adultos, e trabalhando muito mesmo, bem intensamente, com o clube de desbravadores e aventureiros naquele país. O SVA também acompanhou toda a preparação da Sofia antes dela viajar. Através das escolas de missão que a igreja mantém em diferentes regiões, ela recebeu a base espiritual e prática que necessitava. Foi esse preparo prévio que deu segurança para que ela servisse no campo missionário e que fez toda a diferença na experiência dela. Também foi muito bom, durante o tempo em que estive na Ásia Central, poder ter comunicação com as pessoas, os líderes que estavam, nesse caso no Brasil, na divisão sul-americana, que enviavam mensagens de ânimo, caso precisássemos de alguma coisa, e o fato de estarem à disposição de nós que estávamos longe para qualquer coisa. Para você ter uma ideia, o país onde a Sofia ficou estava com perigo de guerra. E o SVA se encarregou de cuidar e fazer as reuniões necessárias para que ela e os outros voluntários daquela região tivessem todas as precauções necessárias caso o rumor aumentasse. Ou seja, o serviço voluntário busca ter um cuidado durante todo o processo de voluntariado da Sofia e também de várias outras pessoas ao longo do tempo. Só para ter uma noção, no último ano, 2024, nós aqui como Divisão Sul-Americana enviamos mais de 300 jovens para outro país. Esses jovens ficam um ano fora, normalmente um período de um ano. Alguns deles estendem, ficam mais de um ano. Né? E nesse processo, vários deles acabam indo para alguns lugares bem complexos. Então, por exemplo, tem lugares que a gente não pode nem mencionar na câmera, mas de forma geral, assim, Oriente Médio, Ásia, a gente tem jovens por lugares da Europa e aqui na América do Sul também. E se você ficou pensando, como eu posso viver algo assim? É mais simples do que parece. Se você tem o desejo de servir como um voluntário, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no nosso site. Então, é sva.adventistas.org. Dentro desse site você tem as informações, o detalhamento e ali você tem como participar. Quando você clica em como participar, vai te levar a um outro site, que é a plataforma oficial. Mas as informações estão na nossa plataforma e ali você consegue entender qual o caminho. De forma geral, você entra ali, busca o caminho mais fácil é uma escola de missão que tem perto de você. Aí você começa a estudar, vai tomar algumas semanas em alguns casos, e em outros casos o pessoal leva por 6 meses um curso aprofundando os conceitos de missão, de contextualização missionária, entender as outras culturas, se preparar para viver em outra cultura. Então tudo isso acaba favorecendo, auxiliando o jovem nesse seu preparo nesse seu processo de preparo. Muita gente sente vontade de servir,
mas ainda carrega um pouco de medo, insegurança ou aquele famoso não sei se é para mim. É justamente para essas pessoas que vem esse convite. Todos nós que já fomos alguma vez para o campo missionário e voltamos, a gente sabe quanto que a gente é abençoado, quanto que a gente cresce. Nós normalmente saímos com a ideia de que nós vamos para compartilhar, e isso é verdade. Mas o maior abençoado no serviço é aquele que serve. Então eu diria para você, tenha disposição de servir, tenha o desejo, coloque-se nas mãos do Senhor, ore e fale com o Senhor. Diga, Senhor, eu estou disposto, eu quero, mostra para mim o caminho. E, obviamente, faça a sua parte, vá preparando-se aí, estude inglês. O mundo não é como a América do Sul. Em várias partes do mundo existe uma grande necessidade. Dos 8 bilhões de pessoas que a gente tem no planeta, 3 bilhões talvez nunca ouviram o nome de Jesus. Talvez você possa ser aquele que vai lá marcar a diferença na vida de uma pessoa. E essa pessoa, quem sabe, só está aguardando por você. Enfim, o Serviço Voluntário Adventista é um convite para sair da zona de conforto e viver o que Jesus viveu. O amor em ação. A missão não começa quando você chega a outro país. Missão começa quando você decide dar o primeiro passo. E enquanto houver jovens dispostos a servir, o Serviço Voluntário Adventista vai continuar abrindo caminhos para transformar o mundo e transformar vidas. É uma das mais extraordinárias advertências que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. O apóstolo João relata o seguinte no livro do Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a primeira advertência de uma série de 3 mensagens conhecida como a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. E foi através da compreensão desse tão importante texto que o movimento adventista do século XIX tornou-se uma igreja com uma missão, a missão de proclamar a maravilhosa boa nova do breve retorno de Jesus Cristo, dentro do contexto de obediência aos seus mandamentos, incluindo a guarda do sábado, conforme o 4º mandamento da lei de Deus. A proclamação do Evangelho Eterno de Apocalipse 14 é um chamado a que voltemos aos valores bíblicos proclamados desde o início da existência humana até o fim da história como hoje a conhecemos. Nessa compreensão vem a esperança que move o nosso coração. Os pioneiros do movimento adventista eram movidos pela paixão de proclamar essa esperança. E a mesma paixão, desde 1874, quando John Andrews foi enviado oficialmente pela igreja como primeiro missionário à Europa, ela permanece até os nossos dias. A mesma paixão que mantém acesa a chama da missão. Em quase 150 anos de envolvimento direto na missão, milhares de missionários, homens e mulheres, jovens e crianças já deixaram o conforto da sua terra natal para servir a Deus nos mais remotos lugares e em todos os continentes. Esse forte testemunho e dedicação hoje se sobressai como um verdadeiro monumento de sucesso e dedicação à comissão dada a cada um de nós como seguidores de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas e hoje? Embora a igreja tenha experimentado um tremendo crescimento desde o seu início, atualmente chegando a mais de 22 milhões de membros em todas as partes do mundo, hoje ainda nós temos muitos desafios de missão diante de nós. A mensagem do advento de Jesus Cristo, ela tem sido compartilhada através da internet, da televisão, do rádio, através de evangelismo público de massa. Mesmo embora cada um desses métodos sejam atuais e importantíssimos na proclamação do Evangelho Eterno, nenhum deles tem eficácia e o poder do toque pessoal, do contato amigo com um outro ser humano. Por essa razão, a realidade é que a missão adventista continua viva e constantemente avançando. A cada ano, novos missionários são preparados e enviados em diferentes funções através do mundo. E esses missionários eles apresentam o amor de Deus em várias e diferentes maneiras, como através da educação, o cuidado médico, estudos bíblicos, a alfabetização, o desenvolvimento e apoio social, o plantio de igrejas e o desenvolvimento de liderança a nível local. Enquanto houver uma única pessoa que não conheça o amor de Deus, será necessário o envio de missionários que possam construir essa ponte de comunicação no intuito de levar a mensagem de esperança a cada pessoa.
Quando seguimos a orientação e o exemplo de Jesus Cristo, nós traremos a restauração física e espiritual a este planeta. Nós devemos sempre estar preparados para tratar cada ser humano com respeito, com caridade cristã, mesmo quando pensam de maneira diferente das nossas convicções. Nós temos o privilégio e a obrigação de compartilhar o amor de Cristo. E isso deve ser feito com cuidado, com inteligência e sensibilidade cultural. Nunca se esqueça, pessoas em todo o mundo têm hoje se tornado novas criaturas através do poder de Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de libertar o coração humano de seus temores. Somente Ele pode conseguir uma nova razão de viver àquele que se sente perdido. Somente Ele muda a maneira através da qual nós tratamos uns aos outros. Somente Ele traz alegria plena ao nosso coração. E foi Ele que prometeu literalmente retornar ao nosso planeta para restaurá-lo e iniciar de maneira concreta e por toda a eternidade uma nova fase do seu reino. Então, por que não viver compartilhando Jesus Cristo e o seu amor por nós? Junte-se ao exército de pessoas, através da intercessão ou de maneira direta como missionário, que de uma forma ou outra estão constantemente compartilhando essa bendita e maravilhosa esperança. Toda semana tem episódio novo do podcast Hope Hour e o Wagner Cantori está chegando para contar qual é o assunto da vez. Wagner, feliz sábado para você. Feliz sábado para você também acompanhando aí o nosso Revista Novo Tempo. E eu tô aqui para falar do Hope Hour, o seu podcast. Mais um episódio essa semana incrível. A gente falou sobre família e a gente falou sobre a parentalidade, ser pai ou mãe pela via da adoção. A gente teve aqui a Fernanda Fabres. Ela é mãe de 6 através da adoção. Ela contou a história, primeiro adotou 4, depois mais 2, foram adoções de crianças mais velhas, história lindíssima. A Regina Mota, que também tem uma história de adoção, esteve aqui, me ajudou nessa entrevista e eu quero que você veja um pouquinho de como foi a nossa conversa. Então, quando a gente desromantiza tudo isso, a gente entende que é aos poucos. Então, hoje eu tenho vínculo, mas quando chegou eu não tinha. E aí entra. Quando você passa pelo eu não gosto de você, eu te odeio, depois do vínculo, não precisa ser o vínculo de sangue, o vínculo nosso, de família. Vínculo é vínculo. Mudou. Mas antes não tem vínculo. Então você ouvir de uma criança que não veio de você, que você tá ali tentando, se esforçando para criar uma família, que ela quer ir embora, é muito difícil. Você tem que querer muito isso para suportar isso. A nossa filha, adotada com 9 anos, ela disse 1 ano e 3 meses. Ela dizia de 2, no início 5 vezes na semana. Você não é minha mãe, eu não vou ficar aqui, me leve embora, eu quero ir pro abrigo, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Era frequente. E eu tive que ouvir 1 ano e 3 meses. Imperdível, como eu digo toda semana, né? Olha, conversas incríveis, vai ser muito bom para sua família, para o seu conhecimento e para sua caminhada espiritual também, tá bom? Você encontra o Hope Hour no nosso canal do YouTube, Hope Hour NT. Tem o nosso Instagram também, lá você sabe todo mundo que vai estar aqui nesse podcast. Você tem cortes de momentos muito importantes aqui dos nossos episódios. Segue a gente lá no @HopeHourNT, tá bom? A gente tá te esperando lá. Sempre a gente traz uma recomendação, tem um site novotempo.com/família. A gente teve o Insight que falou sobre famílias, tem muito conteúdo lá sobre educação de filhos, sobre o relacionamento marido e mulher, comunicação na família, muitos outros temas. Tem videoaulas, tem mensagens espirituais, tem um podcast lá dentro, novotempo.com/família, imperdível para você. Adoro o Hope Hour. Gente, a Educação Adventista no sul da Bahia realizou uma cantata solidária que uniu alunos, família e comunidade em Itabuna. E além da apresentação musical, a iniciativa mobilizou os estudantes na arrecadação de brinquedos e alimentos, reforçando o espírito natalino e o compromisso com a solidariedade. Você acompanha agora como esse momento emocionou o público e reacendeu valores que nunca saem de moda. O Natal nem sempre chega embrulhado em papel dourado. Às vezes, ele chega cantado. E foi exatamente assim que nessa praça, aqui na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, que
que o entusiasmo parecia correr de criança em criança, como se cada uma carregasse um pedacinho da alegria que dezembro promete. Antes do grande dia, a solidariedade já tinha começado com sua própria cantata. Os alunos do Colégio Adventista levaram brinquedos e alimentos para a escola, transformando a sala de aula em ponto de acolhimento. E essa iniciativa mostrou que, mesmo longe do palco, o espírito natalino pode fazer barulho. Esse ano foi muito legal. O que eu mais gostei da cantata foi tudo. Gostei de tudo. Aqui nessa praça, as vozes ecoam. É um Natal construído por mãos pequenas, que aprendem desde cedo a servir, e uma comunidade que escolhe doar. A emoção do público preenchia a praça, e cada nota parecia lembrar que Natal é feito de encontros, de cuidado e de uma fé que se manifesta em pequenos atos. É muito importante que a escola promove para as crianças nesse momento, principalmente agora nessa data de dezembro, no Natal, porque a criança ela precisa ser criada nas bases no princípio de Jesus, né? Com alegria, né? Nós estamos assim no momento da vida de cada um, né? No momento do ano, de celebrarmos o amor, celebrarmos a solidariedade, celebrarmos a união. Foi a prova viva de que educação também se faz com propósito, com serviço e com projetos que moldam o caráter. Para nós, essa cantata é uma celebração por todas as bênçãos recebidas durante o ano, pelas vivências partilhadas e pelo principal da nossa filosofia, que é tentar restaurar, buscar restaurar no ser humano a imagem do seu Criador. E hoje celebramos aquele que deu a vida por nós. A certeza de que o Natal é feito de gestos que transformam, gestos inspirados pelo amor que nasceu com Jesus. A música que leva para o Criador, relembrando que esse Deus maravilhoso é quem cuida de todos nós e Ele nos abençoa para que possamos abençoar outros. Vamos para uma pausa agora e na volta eu recebo aqui o Pedro Farias para o Giro Internacional de Notícias e a gente fala também sobre inclusão na igreja. Eu volto já. Chegou a hora do Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias. Hoje tem história de fé, superação e inovação que estão ali inspirando pessoas em diferentes cantos do mundo. Feliz sábado, Pedro! Bom encontrar você novamente aqui no Revista. Feliz sábado, Gabi. Privilégio meu encontrar você aqui no Revista novamente, né? Trazer histórias de inspiração que você já está acostumado a receber na identidade, com certeza, né? Verdade. E a gente traz mais aqui também para você e para o pessoal de casa também. E é um privilégio. Quero saber de tudo. Vou contar. Posso contar? Por favor. Maravilha. Quero falar com você de casa também. Feliz sábado. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao Giro Internacional. E eu quero começar a história de hoje lá em Roma, na Itália, onde uma exposição bíblica itinerante está impressionando os italianos por lá, viu? É a Bibbia Expo. Essa exposição ela foi realizada agora em novembro na igreja do Lungotevere, que é uma das mais movimentadas lá de Roma. Você vai conseguir ver nas imagens agora um pouco dessa exposição. E nela o templo ficou aberto para receber trabalhadores, receber turistas que buscavam ali um momento de paz, né? E nessa exposição foram representantes cristãos até o local, da comunidade judaica lá de Roma, tinha até líderes hindus e budistas também. Foram meses de preparação e muita união dos voluntários para fazer isso acontecer. E mesmo com desafios, pouco dinheiro, pouco recurso, o projeto ganhou muita força, envolvendo igrejas e bairros parceiros lá de Roma, como o bairro do Prati. A mídia cobriu o evento, o público respondeu de uma forma incrível e o resultado, um espaço de diálogo interreligioso que aproximou as pessoas. Os voluntários que organizaram esse evento disseram que o evento foi cansativo, viu? Mas foi muito enriquecedor, porque fortaleceu os laços, reforçou a missão da igreja e mostrou que Roma está aberta a receber novas iniciativas de fé e de cultura. É muito bonito ver isso, Gabi, porque mostra que mesmo com tanta religião nesse mundo, ainda existe diálogo entre elas, né? E isso é muito bom. Diálogo e respeito é fundamental, por isso que a gente tem ali dentro da igreja o Departamento de Liberdade Religiosa. Isso. E é muito bom ver atitudes como essa, porque a Europa costuma ser um local meio secularizado, verdade, mas a palavra de Deus vai entrando nos corações e transformando vidas. E Deus une pessoas e propósitos, né? Independente da religião. Agora, nesse clima de esperança, a gente também segue para a América do Sul,
nosso continente maravilhoso, onde uma história de superação está transformando vidas lá na Colômbia, viu? Lá em Cartagena, na Colômbia, gente, um projeto chamado Pão de Amor tem ajudado dependentes químicos a reencontrar a esperança. A história de Manuel Baena é um exemplo disso. Você vai ver agora na imagem um pouco do Manuel, da história dele. Gente, esse homem, depois de 28 anos envolvido com as drogas, chegou a colocar a própria vida e a vida da família em risco. A droga é isso, ela afeta a família como um todo também. Mas tudo começou a mudar quando os voluntários do projeto abraçaram ele com cuidado, com amor e com muita oração. Ele foi internado em um centro de reabilitação e o processo não foi fácil não, viu? Segundo a fundadora da organização, o tratamento foi uma batalha espiritual também. Hoje, Manuel Baena está recuperado, está livre das drogas e está ativo na igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. É lindo ver isso, né, Gabi? É muito bonito. Me emociono de ver, Pedro, porque a gente vê tanto isso acontecer nos dias atuais, né? Sim. E até no primeiro Identidade que a gente gravou juntos, a gente viu que tinha um pouco dessa história nas nossas famílias, mas Deus é bom demais e tira a gente das trevas e traz para a maravilhosa luz, como trouxe aí o Manuel. É verdade, Deus cuidou da gente, né? Saímos desse contexto e Deus está cuidando também do Manuel e da sua vida, né? Não sei se você sofre com isso na sua família, mas Deus ele protege. A droga pode humilhar, mas Deus é um Deus que transforma. Amém? E isso tudo surgiu, a ação lá do Manuel, foi um simples momento de oração, Gabi. Olha surgiu num culto, né, durante um culto lá no ano passado, e a Jaira, que é a fundadora do projeto, sentiu o chamado para ajudar quem vivia às margens da sociedade e com o apoio do marido, dos amigos, começou lá servindo café da manhã na porta da igreja e hoje esse projeto Pão de Amor atende 35 pessoas todas as semanas, pessoas que sofrem com as drogas e isso eles oferecem comida, roupa, apoio, oração e no resultado, hoje, mais de 10 jovens já foram batizados no projeto e outros estão se recuperando com dignidade. Agora o grupo sonha em criar um centro de reabilitação adventista, um espaço completo de apoio espiritual, profissional e educacional. E é lindo ver que mais pessoas estão saindo, sendo transformadas e deixando as drogas, né, Gabi? Verdade. Esse projeto pode ser aí copiado, viu? Seja qual for a sua região aí de casa, pega como exemplo, coloca esse projeto aí na sua região em prática também, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. É verdade. Bom, e por falar de transformação também, a próxima notícia mostra como a tecnologia também pode ser uma ferramenta de fé e de transformação. Lá na Europa, a fé ganhou um formato digital. Jovens adventistas estão conectando-se pelo jogo Crawl of Life. A gente até falou desse jogo aqui no Giro uma vez, Gabi, esse jogo que foi criado por adventistas. E o interessante é que esse jogo foi criado com o objetivo de levar valores cristãos para o mundo virtual. Na imagem a gente consegue ver que ele foi apresentado em vários eventos. Agora em novembro, numa conferência de tecnologia lá em Pamplona, na Espanha, ele foi apresentado também. E o cenário é de um acampamento virtual, onde jovens podem participar de desafios, missões, atividades. A gente consegue ver aí um pouco da apresentação do jogo, né? E só que tudo isso é no ambiente 3D. Esse jogo foi projetado para desbravadores, né? O público tem recebido muito bem o jogo desde o seu lançamento. E em setembro, no Dia Mundial dos Desbravadores, o Crawl of Life chamou a atenção da mídia lá na Europa. O criador Eric Huck, ele disse que a ideia é levar a mensagem de esperança para qualquer jovem em qualquer lugar do mundo que a tecnologia alcançar. O jogo já foi destaque em telejornal, recebeu prêmios e inspira jovens a usar seus talentos para falar de Deus, seja no mundo real ou no mundo virtual, e a gente fica feliz com essa iniciativa, né, Gabi? Com certeza, porque todo campo é um campo missionário, inclusive o campo virtual. Gostei da ideia aí de não deixar os internautas de fora aí da missão. Pois é. Bom, é com essa notícia que eu encerro. Deus abençoe você. Um feliz sábado, mas fica ligado por aí, porque eu volto daqui a pouco para falar de Anjos em Ação, porque amanhã vai estar todo mundo junto aqui na Novo Tempo. Você também, né, Gabi? Estaremos aqui, se Deus quiser, nessa celebração maravilhosa que é o Anjos em Ação. Vai ser uma bênção. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso, tá? Combinado, Pedro. Até já, então. Até Obrigada. Já. Tchau, tchau. E olha só, gente, a gente segue aqui os assuntos internacionais, porque agora é hora de saber os destaques do programa ANN de amanhã. Vamos ver? Furacão Melissa devasta Jamaica e Igreja Adventista do Sétimo Dia intensifica força-tarefa de socorro. Parceria voluntária transforma a escola rural na Zâmbia e amplia acesso à educação na África. Jovens da Austrália e Nova Zelândia lideram o primeiro Congresso Adventista no Egito.
Mais de 1.500 desbravadores se reúnem em Campuri, na Austrália, e centenas decidem pelo batismo. Assista ao programa completo na TV Novo Tempo todos os sábados às 6h30 da tarde. Durante esta semana, o Revista Novo Tempo noticiou as fortes chuvas que atingiram o sul e sudeste da Ásia nos últimos dias, deixando milhares de vítimas e desabrigados. Essas chamadas chuvas de moção são bem típicas ali na região da Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, e com o aquecimento global elas vêm se intensificando. E em meio a essa tragédia, a Agência Humanitária Adventista, a ADRA, tem feito toda a diferença. Você está vendo aí nas imagens um pouco das ações que estão sendo realizadas, viu? Em cada país, os agentes da ADRA avaliam o que aquela região precisa, itens de higiene, dinheiro, alimentos, e em menos de 24 horas após o início de uma catástrofe como essa, as equipes já têm condições de levar auxílio nesses locais. Uma das principais ajudas que a ADRA oferece é em dinheiro, por meio de um voucher para oferecer ali dignidade a essas famílias afetadas, de conseguirem autonomia para recomeçar, de conseguirem comprar remédio, alimento, um colchão. Afinal, a necessidade de cada família é diferente. E além disso, a ADRA disponibiliza abrigos estratégicos e leva produtos nos lugares onde nem mesmo os mercados estão funcionando. E, gente, em Guapirim, no interior do Rio de Janeiro, mais de 900 crianças viveram uma aventura inesquecível. O Aventuri 2025 misturou ciência, sustentabilidade e fé com direito a barcos recicláveis que flutuam de verdade. Olha só. Foram mais de 900 crianças, 40 clubes, 4 dias de acampamento e um tema que mistura história bíblica, ciência e sustentabilidade. Bem-vindos ao Aventuri 2025, o maior encontro de clubes de aventureiros da região serrana e norte fluminense. O tema deste ano, Fé que Flutua, foi inspirado na história da Arca de Noé. E para tornar tudo ainda mais especial, cada clube trouxe uma missão um tanto diferente. Durante o Aventuri 2025, a gente teve várias atividades que vão proporcionar eles ser desafiados de forma lógica, cognitiva, de trabalhar em equipe. Então eles fizeram várias atividades legais, como por exemplo, recriar da forma deles ali a Arca de Noé. E eles fizeram desafio, tiveram desfiles da passarela, onde cada um escolheu o bichinho e veio ali manifestar ali sua vontade de participar de uma história incrível da Bíblia, de muita fé e de salvação. Todos os clubes tiveram como pré-requisito construir um barco que flutuasse usando apenas material reciclável. E o desafio é que esses barcos precisavam flutuar de verdade e aguentar o peso de uma criança dentro. As crianças do meu clube levaram a garrafa PET, eu ajudei meu pai a montar a nossa jangada e eu também pintei o remo. Foram os pais, as crianças, com as ideias, com suas ferramentas domésticas que tinha em casa. Levamos lanche, almoço, fizemos um junta-panela, então passamos um domingo todo nos recreando, nos divertindo e ajudando um ao outro. A experiência de montagem dos barcos fortaleceu as famílias e aproximou ainda mais os aventureiros, tornando o Aventuri ainda mais marcante. Para mim foi uma experiência incrível, foi a minha primeira experiência, eu espero que aconteça outras vezes, eu espero que ele também queira continuar a vir. Ele aproveitou todos os momentos que você possa imaginar. Durante 4 dias, essas crianças viveram muito mais do que um acampamento. São conquistas de especialidades, atividades ao ar livre, momentos de reflexão e amizades que nascem para a vida toda. E montar uma estrutura como essa é um grande desafio. A Igreja Adventista tem se preocupado muito com as novas gerações. Pensando nisso, então, a Associação Rio Fluminense, ela programa um evento como esse. Ele vai trazendo ali para as nossas crianças esse senso de colocar a sua vida nas mãos de Deus, permitindo que Ele dirija a sua vida. No sul do Paraná, adolescentes trocaram um final de semana de telas por convivência real, natureza e muita aventura. Essa foi a experiência oferecida no Campuri Valentes, reunindo ali em Mandibirituba.
que reuniu mais de 3.500 desbravadores. Durante 4 dias, o Parque Municipal de Eventos virou uma verdadeira cidade de barracas, viu? Com provas desafiadoras, atividades ao ar livre, momentos de recreação e o tradicional concurso de fanfarras. Um dos destaques da programação foi a investidura de 130 novos líderes, a maior já realizada na região sul do Paraná. A cerimônia marcou o início de uma nova etapa para voluntários que assumem o compromisso de orientar e inspirar meninos e meninas dentro do clube. A espiritualidade também teve espaço especial, é claro. A programação trouxe histórias de Josué e Caleb, encenadas por um grupo de teatro e reforçando mensagens sobre fé, coragem e propósito. Ao longo do final de semana, 48 pessoas decidiram pelo batismo, selando então compromissos profundos com a vida cristã. E fim de ano é época de comemorar, de celebrar as bênçãos de Deus, não é mesmo? No sul do Paraná, servidores da Educação Adventista, do Ministério Pastoral e da sede administrativa da igreja participaram de um culto de gratidão. A repórter Jordana Graça acompanhou esse momento especial e mostra tudo pra gente como foi. Servidores da Educação Adventista, do Ministério Pastoral e da sede administrativa da igreja no sul do Paraná se reuniram junto com suas famílias para um culto de gratidão. O encontro reuniu cerca de 2.000 pessoas e proporcionou a todos momentos de adoração e confraternização. É muito bom celebrar. Com os amigos, com os colegas de ministério, é excelente. Porém, com a família, é diferente. É diferente, né? Porque a gente se sente mais acolhido e isso é muito bom. Mais do que um evento, o culto de gratidão celebra a unidade entre pastores, educadores e funcionários administrativos. Um lembrete de que a missão acontece quando cada um faz a sua parte e quando a família faz parte da caminhada. O intuito desse programa, que estamos fazendo aqui, é renovar a nossa fé, o nosso propósito com Cristo. E o colaborador, ele não está sozinho, ele tem uma rede de apoio, que são os familiares. Então nós unimos todos aqui para a grande celebração, que é para agradecer as bênçãos que Deus nos fez este ano. Reunir os 3 setores é muito importante para que a gente possa ter a noção da unidade, do tamanho da igreja e para que a gente possa também unificar a nossa missão de pregar e discipular. Um encontro que termina, mas deixa no coração a certeza de que cada passo dado em família e em comunidade fortalece a fé. E agora a gente vai para Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, onde uma igreja adventista inaugurou no último sábado um espaço para acolher autistas, neurodivergentes e outros fiéis que podem precisar de um ambiente temporário de regulação emocional. A iniciativa é do Ministério Adventista das Possibilidades, uma área da igreja voltada ao cuidado de público que enfrentam ali dificuldades nas áreas sensorial, emocional, física e social. Veja na reportagem do William Vieira. No bairro Sarandi, na capital gaúcha, agora existe um espaço criado num templo adventista para quem precisa de um instante de paz. Um lugar para respirar quando estímulos como as luzes, sons e movimento ficam intensos demais para determinados públicos. É nesse contexto que surgiu a Sala da Calma, pensada para crianças e adultos neurodivergentes como autistas e pessoas com sensibilidade sensorial, mas também para qualquer fiel que esteja sobrecarregado e precise se recompor. Nós entendemos que nós temos um público já com mais de 400 membros e dentre eles nós temos muitas pessoas neurodivergentes, pessoas com cadeira de roda, crise de ansiedade, e outras singularidades. Então nós entendemos que era necessário, criar um espaço como esse para acolher primeiro os de dentro da igreja e depois abrir para a nossa sociedade. Brinquedos sensoriais, puffs e abafadores de ruído são alguns elementos que ajudam no processo de autorregulação, que terá sempre um profissional preparado para oferecer apoio quando necessário. A Sala da Calma não é um espaço para isolar, mas para acolher. Muitas mães de filhos autistas ficam com medo do julgamento da igreja quando o filho parece que não está se comportando, mas não tem nada a ver com isso. Esse filho precisa vir para um local seguro e acolhedor, onde ele possa regular suas emoções com menos estímulos. Ao acolher quem precisa de pausa, a sala também sensibiliza a comunidade para uma convivência mais atenta e inclusiva.
Existe uma oportunidade em que outras pessoas, famílias, que às vezes têm algum desafio por todo o movimento, o som, a equalização de som e a ambientalização do culto da igreja, possam também ter esse ambiente de acolhimento sem ter que retornar para casa, encurtar a presença aqui no culto. A aplicação da psicologia das cores, com o azul predominando no ambiente, transmite a serenidade e o alívio a famílias que aguardavam por algo assim. A gente tem uma filha com paralisia cerebral e ela é não verbal. Quando eu me batizei aqui na igreja, eu estava grávida da Milena e eu não sabia assim que ela ia ser uma criança tão especial assim para nós. Então, poder ter um espaço como esse é um presente, um privilégio. O atendimento acontece aos sábados, com previsão de expansão. Assim, a Igreja do Sarandi se torna a primeira comunidade adventista do Rio Grande do Sul com esse tipo de acolhimento. Um passo que une cuidado, inclusão e fé. Que iniciativa linda, hein? A gente pode copiar em várias outras partes do Brasil também. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está sempre fazendo uma série de capacitações estratégicas para preparar e inspirar as suas lideranças para os desafios aí que vêm pela frente. No norte de Minas, o Elo Encontro de Líderes e Oficiais percorre diferentes cidades, mobilizando fiéis e fortalecendo o compromisso de cada um com a proclamação da mensagem de esperança. A reportagem é do Samuel Nunes. Arnon é advogado e professor universitário. Há 8 anos, está à frente de um escritório de advocacia e ressalta que a capacitação contínua é um elemento indispensável para o exercício de qualquer atividade. A capacitação não é só importante, ela é indispensável. Por isso, a capacitação, o treinamento contínuos, eles fazem parte de qualquer bom profissional. E o profissional do direito também não é diferente com ele. Essa mesma compreensão, Arnon leva ao Elo, encontro de líderes e oficiais das igrejas adventistas, que ocorre em diferentes municípios do norte e noroeste de Minas Gerais. Esse, de fato, é um ambiente muito importante, por isso sempre fazemos questão de estar aqui para que a gente possa colaborar de forma cada vez mais útil nas igrejas em que nós estamos. Por isso, eu acredito que eventos como esse são fundamentais. Em Montes Claros, como nas demais cidades que receberam o encontro, o corredor se tornou um espaço de integração, um espaço na busca do conhecimento, do crescimento, tendo um único objetivo: servir com propósito. As capacitações promovidas pela Igreja Adventista lembram que liderar é, antes de tudo, aprender. Em cada encontro, o conhecimento se converte em cuidado e a responsabilidade em propósito. Eu posso destacar talvez 2 assuntos importantes. O primeiro é o planejamento estratégico da divisão sul-americana, que vem tratando sobre identidade, liderança, novas gerações e discipulado. E a segunda coisa que eu acho que talvez seja mais especial é o desafio que a gente está propondo para as pessoas de, nos próximos 365 dias de um ano, oferecerem um estudo bíblico. Então, todas as pessoas que estão aqui, elas aceitaram esse desafio. No auditório principal, líderes se reúnem, atentos, absorvendo cada orientação. Não há dúvida que uma cidade pode ser transformada pelos líderes, quando eles são motivados e também preparados, treinados com uma ideia, com um projeto missionário, com um envolvimento. E dessa maneira eu tenho certeza que a nossa comunidade é sim impactada e transformada. É um combustível que a gente tem e é onde que a gente encontra forças para continuar no ministério e incentivar as meninas também da igreja, né, para estar assumindo esse lugar de cuidar das crianças e dos adolescentes. Entre tantos líderes, uma história chamou a atenção. A da garotinha Nayeli, de apenas 11 anos, que lidera o Ministério da Recepção da sua igreja, na cidade de Francisco Sá. Uma honra, né, de ser recepcionista, ainda diretora, né, de muitas pessoas na igreja, escolheram eu. Então, eu amo muito esses cargos e muitos outros que eu já fui, né? E veio no meu coração de muito amor e acolhimento às pessoas. Que Deus continue abençoando as novas gerações aqui da Missão Mineira Norte e que possamos juntos aí abreviar a volta de Jesus. A história de Nayeli é mais um exemplo de que, quando o coração está dedicado, envolvido na missão, a liderança independe de idade. E tem mais boa notícia chegando da nossa audiência, viu? Vou lembrar para você aqui o nosso contato para você participar sempre desse momento. 12 é o DDD 981352908. Pode mandar texto, foto pra gente. Não esquece de falar o seu nome e da cidade de onde você fala, tá bom? Agora vem comigo pra gente ver quem tá chegando por aqui.
Márcia Elizabeth de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Gabriela. Minha boa notícia é que semana passada eu tive o prazer de conhecer a Novo Tempo. Pena que não encontrei com você. Mas olha só quem eu conheci pessoalmente. Tenha um feliz sábado. Olha lá, ela ao lado do Pedro. Coisa boa, Márcia. José Luiz de São Luís do Maranhão. Oi, Gabi. A nossa boa notícia é que distribuímos 500 quilos de peixes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Que coisa boa. Olha aí o evangelho na prática, né? Eu resolvi tirar uns minutinhos aqui para mandar um abraço para cada jornalista que faz esse programa acontecer, viu? Seja em associação, missão, união, são eles que mandam as reportagens para cá, como vocês viram até agora, e tem mais no próximo bloco. Então, um beijo para cada um de vocês. Só para lembrar que vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá bom? Última pausa de hoje e na volta a gente mostra a corrida e multirão de Natal que arrecadaram alimentos para as ações sociais na região metropolitana de Belém, no Pará. E ainda hoje, aqui no Revista, em Minas Gerais, crianças e adolescentes transformaram a área abandonada em espaço verde. Às margens da lagoa local, um terreno ocioso, antes tomado pelo lixo e pelo mato, começou a ganhar nova vida. Agora, o que antes era descaso se transforma em esperança, na forma de 1000 mudas de plantas cuidadosamente colocadas no solo. A gente sabe que criança aprende bem mais brincando, não é mesmo? Eu tenho criança em casa, sei bem como é isso. E seguindo esse princípio, os aventureiros de Pernambuco viveram experiências imersivas para compreenderem mais sobre a Bíblia e principalmente sobre como ser um missionário. No último fim de semana, os aventureiros do leste de Pernambuco se reuniram para o Aventuri. Esse acampamento de grande porte proporcionou atividades espirituais, recreativas e sociais para as mais de 500 crianças presentes. Um exemplo disso foi uma réplica em tamanho real do santuário. Os meninos fizeram um tour musical na representação do local sagrado. Eles se atentaram a tudo. Eu achei o santuário muito legal. Eu achei interessante que dentro da Arca da Aliança tem os 10 mandamentos e o cajado de Arão. Eu gostei muito do propiciatório. Eu aprendi que no santuário tem um lugar santo e um lugar santíssimo. A ideia foi tornar mais compreensível e atrativo esse tema bíblico tão importante. O santuário ele é a espinha dorsal da Igreja Adventista. E nós precisamos fazer com que as crianças entendam isso desde novinha. É lógico, de forma lúdica, entendeu? De forma visual, trabalhando também não só o áudio, mas também o que ele vê, o que ele experimenta. Então todo o aventureiro está indo nessa proposta. Dentre tantas atrações, uma teve destaque, a Feira de Missões. Esse espaço foi reservado para ensinar na prática como funciona a missão global. Para entender melhor essa atividade imersiva, precisamos acompanhar alguém que participou. O que você aprendeu sobre ser missionário hoje? Aprendi que ser missionário é ajudar e levar a mensagem. Vou mostrar para o meu pai e para minha mãe como é que eu sou missionário. Eu achei interessante sobre o jeito das pessoas. Não importa o jeito da fala, do corpo, da cor, todo mundo é igual. Cada etapa da feira apresentava algo lúdico sobre histórias bíblicas, missões famosas e missões cotidianas. A gente pôde usar vários materiais concretos que essa criança pudesse embarcar nessa viagem de missão, ela sendo participante dessa história, usando band-aid, né, usando os peixinhos, ela ofertando simbolicamente, sabendo que nossas ofertas sustentam os missionários que estão fora. Então, ele entender esse conceito que é tão abstrato de forma concreta, a gente trouxe isso de forma lúdica para essa criança, brincando e aprendendo. E não foi só brincar. Os pequenos puderam fazer uma doação para a pernambucana Isabelle, que está em Guiné-Bissau. Através do dinheiro simbólico, uma doação real será enviada para a missionária. Deus não quer só membros, Deus quer missionários. Só que isso precisa começar a se enraizar desde quando é criança. Com todo esse movimento educativo, as crianças saberão viver a missão onde estiverem. E em Santa Catarina também teve Aventuri. O tema foi Uma Eterna Aventura. E esse evento ensinou valores e fé para as crianças, viu? 2.300 aventureiros participaram desse Aventuri, que teve uma série de atividades feitas especialmente para eles. Vamos ver detalhes na reportagem.
A criançada se divertiu e aprendeu sobre Jesus no 18º Aventuri da Igreja Adventista no Centro-Sul de Santa Catarina. Esse foi o resumo do evento realizado em Itajaí e que reuniu 2.300 aventureiros e 84 clubes que aprenderam sobre a alegria de viver ao lado de Cristo na vida eterna. A aventura será muito maior, porque daí iremos visitar planetas, visitar outras galáxias, entendeu? Então a ideia é incutir no coração da criança o desejo da volta de Jesus, até para que essa aventura possa ser eterna. O evento teve muitas dinâmicas, música e o ensino da palavra de Deus de forma lúdica. O aprendizado esteve em cada parede, cada brincadeira e em cada momento no auditório. Para mim, Eterna Aventura é uma eterna aventura com Jesus lá no céu. Estou aprendendo a ajudar o próximo, como amar mais Jesus e, é claro, sempre divertindo, né? O Clube de Aventureiros é uma porta para a entrada de Jesus nos lares das pessoas, envolvendo as crianças, mas também seus pais. Por isso é incentivada a participação ativa dos pais nas reuniões semanais e no próprio Aventuri. Solenir percebeu a importância dos aventureiros e tem trabalhado há 11 anos como diretor do Clube Amiguinhos do Mestre de São Ludgero. Porque o Clube de Aventureiros, na minha opinião, é um centro de salvação. É o local onde a palavra de Deus é pregada e nós, o único compromisso é levar Jesus às crianças. Hoje, muitas crianças lá no passado se converteram e levaram as suas famílias para a igreja. Olhando para esse passado, dá mais motivação de eu continuar trabalhando em prol da nossa criança. Para a Igreja Adventista, realizar eventos como esse prepara uma geração para serem missionários, assim como os pioneiros da igreja. Mas nós estamos investindo nas novas gerações também, principalmente aqui nesse Aventuri, destacando a identidade adventista. Nós cremos que com uma geração vindo com identidade bíblica, fundamentados na palavra, focados na missão, sem dúvida nós teremos uma igreja ainda mais forte, mais preparada para pregar o evangelho e ver Jesus voltar ainda em nossa geração. Na última quinta-feira, o Instituto de Missões Noroeste inaugurou o Aluzeiro 32, embarcação que dá continuidade a um trabalho de quase 100 anos, levando luz, atendimento e esperança para comunidades ribeirinhas do Amazonas. Eu participei da inauguração da 26, gente. Olha só, estamos já na 32, viu? O novo barco tem capacidade para transportar até 80 passageiros e acomodar cerca de 30 pessoas em redes durante a noite. Diferentes dos modelos anteriores, ele foi pensado para receber grupos missionários completos, ampliando o alcance das ações e reduzindo custos que antes eram destinados ao aluguel de outras embarcações. Um dos destaques é que toda a pintura e parte da reforma foram realizadas por voluntários do Instituto, que dedicaram 30 dias ao processo. A inauguração reuniu líderes da Igreja Adventista que reforçaram a importância da missão e o compromisso de enviar mais voluntários para áreas isoladas. Para quem deseja participar de uma missão de curta duração na Aluzeiro 32, basta formar um grupo de 25 pessoas, 30 pessoas mais ou menos, e entrar em contato com o Instituto de Missões Noroeste. O número de WhatsApp está aparecendo aí na tela para você, o DDD 92, número 82480000. Anota aí que você que tem vontade de ser um missionário lá no Amazonas, não perca essa oportunidade. E se você tem dúvidas ou preocupações de como é a logística, já fica aqui uma informação, viu? Toda a logística de transporte, alimentação e estadia é organizada pelo Instituto. Bora ser um missionário? Fica aí a dica, viu? Quem sabe é uma boa para suas férias ou uma nova meta aí para 2026. E cuidar do meio ambiente é uma missão para todos nós. Passar esse ensinamento para as crianças e adolescentes é fundamental, pois em Betim, Minas Gerais, projeto ambiental de arborização uniu os juvenis dessa missão para cuidar ali da criação de Deus, viu? Ao todo, 1000 mudas foram plantadas em uma área em que há anos estava abandonada. Entre os bairros Icaivera e Parque do Cedro, Betim, vive uma comunidade de cerca de 5.000 moradores. Às margens da lagoa local, um terreno ocioso, antes tomado pelo lixo e pelo mato, começou a ganhar nova vida. Agora, o que antes era descaso se transforma em esperança, na forma de 1000 mudas de plantas cuidadosamente colocadas no solo. Bem, o projeto Plantio é o primeiro na Associação Mineira Central e o primeiro de muitos, né? A ideia é que em cada ano, cada cidade do campo da Mineira Central seja contemplado com o projeto Plantio.
Aí nós fazemos a parceria com a prefeitura faz a doação das mudas juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e essa parceria possibilita então essa realização desse projeto que é tão importante para a comunidade e também para os nossos meninos, o pessoal que participa. Para muitos dos participantes, essa foi a primeira vez em uma ação ambiental tão significante. Minha primeira vez, eu tô achando a experiência bem divertida. Eu acho que vai ficar bonito, eu nunca tinha vindo daqui. Os clubes precisavam pôr em prática as técnicas aprendidas nas especialidades de natureza. A secretaria precisava revitalizar a área e assim surgiu a parceria. Agora é esperar os resultados a médio e longo prazo. Até para quem já participou de projetos assim, a experiência trouxe novas percepções e sentimentos. Porque é uma experiência muito legal, porque a gente aprende várias coisas, umas coisas que a gente não sabia e acaba aprendendo e leva pro resto da vida. Vai ser muito importante porque as árvores, né, são no meio da natureza e por meio da natureza também Deus fala com a gente. Então eu acho isso muito importante, um projeto muito importante. E eu estou muito feliz por estar aqui para não só servir a cidade, né, de Betim, mas também a Deus. A ação durou apenas uma manhã, mas na memória das crianças, dos adolescentes e da comunidade, ela terá vida longa. Um lembrete de quando a natureza, comunidade e Deus caminham juntos, novos começos sempre florescem. E a Escola de Comunicadores do Amazonas realizou mais uma formatura, marcando o encerramento de um ano inteiro dedicado ao estudo, prática e missão. Alunos que escolheram a comunicação como ferramenta de serviço e transformação se reuniram ao lado de familiares e líderes para celebrar conquistas e novos começos. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. A Escola de Comunicadores realizou mais uma formatura para alunos que passaram o ano aprendendo e praticando comunicação para servir melhor na igreja, no trabalho e na sociedade. A celebração reuniu familiares, líderes e convidados. Nessa edição, vamos conhecer a experiência do pastor Marcelo Frutuoso com o evangelismo digital. Foi um desafio muito grande que na Escola dos Comunicadores, fizeram o evangelismo web e aí foi a oportunidade de eu treinar esse desafio e pregar o evangelho através das redes sociais. Foi feito um desafio também para nós divulgarmos a esperança, a inteligência artificial que dá estudos bíblicos. E eu consegui uma pessoa que se interessou e realizou os estudos através da esperança. A história de Jean Carlos mostra que o evangelismo digital vai além da tela. Depois de assistir a um vídeo curto do pastor Marcelo nas redes sociais, ele aceitou o convite para tirar dúvidas e recebeu o link dos estudos bíblicos através da esperança. Eu vi o vídeo de manhã, quando foi à tarde ele já entrou em contato comigo, mandou o link dos estudos do aplicativo Esperança e logo eu fui vendo, estudando, pesquisando. Aí na sequência ele me convidou, ele me ligou marcando um encontro lá em casa. Foram 5 módulos presenciais em Manaus e aulas virtuais para os alunos do interior do Amazonas. Durante palestras e treinamentos, os alunos tiveram experiência em colocar a teoria na prática. A Escola de Comunicadores representa um avanço importante para a igreja, especialmente em um tempo em que grande parte das pessoas vive conectada. Eles foram desafiados a serem os influencers digitais cristãos. Muitos não tinham habilidade para fazer isso e eles foram desafiados, instruídos, capacitados e muitos deles fizeram e tiveram ótimos resultados na pregação do Evangelho. A Escola de Comunicadores tem 2 grandes propósitos. O primeiro e principal propósito é fazer com que os líderes de comunicação na igreja local comuniquem melhor as ações que acontecem na igreja local. E o segundo propósito é tornar esses alunos profissionais autônomos, dando a eles oportunidade de terem uma fonte de renda através da comunicação. Sou fã dessa escola, hein? Você já ouviu falar da GYC? É um projeto que une jovens e que significa em português Geração, Juventude e Cristo. Anualmente, eles realizam congressos para incentivar o estudo da Bíblia e a aproximação a Cristo. No último ano, esse congresso foi realizado no NASP Engenheiro Coelho, reunindo ali centenas de jovens em busca de aprofundamento bíblico, comunhão e propósito. Esses momentos não acontecem só uma vez ao ano, não, viu?
eles acontecem só uma vez ao ano. E ao longo de todo o calendário, os jovens da GYC seguem envolvidos em ações missionárias, estudos bíblicos e projetos que fortalecem a espiritualidade. Agora, esse ministério se prepara para mais uma edição no Congresso Anual, que tem como tema o remanescente, identidade e missão. O congresso vai ser neste mês de dezembro, de 18 a 21, lá no IAESC, em Araquari, Santa Catarina. Quem quiser participar, é só se inscrever até o dia 11 de dezembro pelo site gycbrasil.com. O congresso vai ter oração, música com coral e orquestra, além de mensagens espirituais que convidam a viver ali a fé com coragem e propósito. E olha que interessante, gente, no norte do Pará, uma corrida solidária mobilizou famílias e atletas profissionais e amadores também para uma ação especial e cheia de significado: arrecadar alimentos que vão beneficiar diversos projetos sociais. A repórter Núbia Monteiro traz os detalhes para a gente. Solidariedade em movimento. Assim começou a primeira corrida do Mutirão de Natal. Mais de 350 participantes se reuniram para correr, celebrar a vida e arrecadar alimentos para projetos sociais. Nosso coração fica grato a Deus por poder, então, ajudar as pessoas que se encontram necessitadas, em especial no Mutirão de Natal. A cada inscrição, uma doação. Um gesto simples que ajuda quem mais precisa. O grande objetivo é poder ser solidário às pessoas que necessitam. E nessa corrida, as pessoas vieram participar conosco doando alimentos para a gente. E a gente vai ter um mutirão de Natal e vai poder ajudar as pessoas ali. Cada doação fortalece iniciativas como o projeto Carinho Quente, que beneficia moradores de rua com alimentos, doações de roupa, kits de higiene e apoio espiritual. Agora, para eu ser curado, eu preciso dar O Carinho Quente mensalmente distribui comida e cuidados essenciais às pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui, nesse lugar, eu vivi 10 anos. Aqui no papelão, aqui, dormindo aqui e nos outros lugares também. Um dia, conheci o projeto. Fui para a igreja, fui batizado. E hoje eu estou fazendo parte do corpo que integra essa alimentação e também a palavra de Deus. Comida quente, atenção, escuta e oração. Um encontro onde quem oferece ajuda também volta transformado. Quando a gente começa a fazer um trabalho desse, a gente entende que é os dois principais mandamentos que Deus nos ensina, né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E quando a gente entende isso nos fortalece muito na fé. Na corrida do Mutirão de Natal, cada passo virou esperança. Um esporte que ultrapassou o pódio e alcançou quem mais precisa, unindo o movimento, fé e solidariedade. 2025 foi um ano histórico para os desbravadores de Salvador e região metropolitana. Para celebrar os 75 anos de clube e renovar o compromisso com esse legado, mais de 4.300 jovens e adolescentes se reuniram em um grande campuri que vai deixar marcas para as novas gerações. Eles vieram de todos os cantos de Salvador e região metropolitana. Jovens e adolescentes de diferentes idades, origens e desafios, reunidos por um mesmo propósito: viver um encontro único no 11º Campuri da Associação Bahia, que aconteceu em novembro. Foi nesse clima de celebração e aventura, entre abraços, lágrimas, muita emoção e louvor, que os mais de 4.300 desbravadores renovaram seu compromisso com o legado e a história do clube. Para Gabriel Lucas, um dos líderes do Clube Feras Selvagens, o Campuri, o legado, resgatou a essência das aventuras que marcaram sua história no clube. Quero mais vezes, eu tava com saudade disso aí, que eu não vivia há muito tempo. Mesmo com previsão de chuva, a alegria de mais de 4.300 desbravadores se fez presente no Campuri, o legado, realizado aqui no campus do UniAN. Mas uma das maiores expectativas de todas as noites era poder assistir a um novo episódio da série Em Busca do Legado Perdido, produzido pelo Campuri, que retrata sobre a herança de um legado deixado para essa juventude que o Clube de Desbravadores tem feito há mais de 75 anos.
O filme foi exibido em capítulos ao longo dos 4 dias de Campuri e ganhou a atenção dos juvenis. Com mistério, tramas e personagens cativantes, os desbravadores puderam relembrar ainda mais do legado do clube de uma forma leve e divertida. E diversão foi uma das palavras que marcou esse Campuri. Entre as provas e atividades recreativas, amizades foram reforçadas, inclusive entre pai e filho, como conta Jonathan Rodrigues, um dos líderes do Clube Everest. Depois de 10 anos afastado do clube, ele retorna agora por um motivo muito especial. E agora juntei o útil ao agradável, meu filho fez 10 anos e aí eu gosto muito do clube, acabei entrando com ele novamente. Para mim é sensacional, curtir essa vibração mais uma vez, para mim é perfeito. Ao lado de seu filho, Jonathan agora pode continuar o legado dos desbravadores, uma geração de jovens que conhece sua identidade e quer se fazer ser conhecido em todo o mundo. Nós escolhemos esse tema porque o Clube Desbravadores está fazendo 75 anos esse ano e a Igreja Adventista também aqui na cidade de Salvador está fazendo 120 anos. Então nós queremos levar para as novas gerações o conhecimento da nossa história e entender que eles também estão dando continuidade à história dessa igreja e que eles precisam avançar também com fé. E amanhã à noite vai ter uma programação especial transmitida ao vivo aqui na tela da TV Novo Tempo. É o Anjos em Ação. E o Pedro, que estava aqui com a gente mais cedo, já está lá nos estúdios para passar os detalhes para a gente. Olha eu aqui de novo e dessa vez eu voltei com música, viu gente? O pessoal tá ensaiando já aqui, tá todo mundo preparado, porque amanhã às 20 horas, 8 da noite, vai começar o Anjos em Ação 2025, uma programação muito especial para você e para sua família. Então você não pode perder aqui na TV Novo Tempo. Agora, um recado para você. Começa às 20 horas, mas às 19 horas, uma horinha antes ali, vai ter o podcast Hope Hour com Wagner Cantore, que vai ter link ao vivo, vai ter cobertura de bastidores, vai mostrar um pouco dos camarins, do preparativo, vai ser muito especial e você não pode perder. E às 20 horas começa de fato a programação especial com muito louvor, testemunho, pregação e muito mais para você. Até encenação vai ter, viu? E o tema está muito bonito. Vai ser sobre Canaã, a terra prometida, um tema que foi pensado para você saber um pouco mais da história de Moisés, desse personagem bíblico que teve tanta determinação e foi fiel a Deus. O diferencial desse ano é que vai ter plateia e essa plateia vai participar também junto com a programação e vai ser algo muito especial, você com certeza vai gostar demais. Vão ter vários cantores, John e Andréia, Arautos do Rei, diversos nomes como Communion, Luiz Cláudio também. Vai ser uma noite de muito louvor, de muita adoração a Deus e com certeza você vai gostar bastante. Então reúne aí a tua família, aproveita que dezembro é um mês especial, final de ano está chegando e a Novo Tempo vai preparar essa programação de um jeito especial para você, até porque é uma das últimas do ano, né? Então nada melhor do que encerrar o ano com chave de ouro. Então reserva teu tempo aí, sábado à noite, amanhã, dia 6, a partir das 20 horas, estaremos aqui juntos para o Anjos em Ação 2025, que você possa ter uma vida abençoada e guiada por Deus e sonhar cada dia com a Canaã, a terra prometida. Eu volto com você. E chegamos ao fim do Revista Novo Tempo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Na segunda-feira, a Darcy já está de volta por aqui e você fica agora com o programa Arena do Futuro. Mas não esqueça, hein? Amanhã, 8 horas da noite, tem um programa especial por aqui, Anjos em Ação. Eu e a Darcy também estaremos nesse programa especial e a gente espera por você, viu? Ótima noite, abençoado fim de semana e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.